A questão é que, como a gente já conversou várias vezes, no passado, ainda trickle down, né? Ainda chegava na classe média alguma possibilidade de ganho. Quando existia overnight, quando existia juro positivo, quando a remuneração do endividamento público ela ultrapassava a emissão da moeda, as pessoas ainda conseguiam enriquecer acumulando dinheiro. Hoje em dia, você coloca o dinheiro no banco em qualquer investimento. A expectativa média de retorno é negativa, então não existe investimento. Se é que tem algum investimento para você, ele está mentindo. Ele só acha que fala a verdade se ele considerar como inflação o índice oficial, que é mentiroso, é manipulado abertamente. Inclusive nos Estados Unidos, que tem um nível de moralidade até um pouco maior do que aqui, os índices oficiais de inflação nos últimos 30 anos mudaram pelo menos 20 vezes. Qual era a sexta, né? Do CPA, do CPA, CPI. Então, como é que chama? Isso é só um índice. A inflação real não é índice de preço. A inflação real é o aumento da base monetária, que você pode ver no site do Banco Central, do Banco Mundial, até no TradingView lá, e ele demonstra que nos últimos anos é acima de 20% para o dólar e para o real. Se você não tem um retorno acima de 20% em dólar por ano, descontado o risco, descontado todos os custos, o tempo que você gastou, os impostos e tudo mais, você está perdendo riqueza. E a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda chama senhoreagem. Na época do quinto, né, que tinha o quinto dos infernos, né, o quinto que Tiradentes fez guerra, morreu gente para não pagar. Era uma vez e você cunhava o dinheiro, 20% do ouro que tinha saído do subsolo, você podia circular como moeda para sempre. Hoje em dia é 20% ao ano. Você se empobrece 20% ao ano se você aceitar que real é seu padrão contábil, é seu padrão de valor. Se você quiser realmente ganhar nominalmente, é melhor você ir para a Argentina. Na Argentina, lá você consegue facilmente 60% ao ano, pré-fixado em banco, né? Você quer 60% em peso argentino? Quantas moedas colapsaram nos últimos 2 anos? Como é que está a moeda do Sri Lanka? É pesada a moeda do Sri Lanka, não é isso? Como é que está a moeda do Líbano? No Líbano, a terra dos ancestrais do filho de Léo, não é isso? Os caras também estão... Teve um dia que desvalorizou 90%, não é isso? Como é que está a moeda agora no Irã? O real, parece até o real, não é isso? Como é que está a moeda na Venezuela? Como é que está a moeda na Argentina? Aí vai começar a cada vez mais países a acontecer isso. O governo só tem 3 maneiras de arrecadar dinheiro. Ele pode arrecadar dinheiro com tributos, que inclusive se ele diminuísse tributos, ele arrecadava mais. Isso é demonstrado na curva de Laffer. A maioria dos tributos que existem no Brasil não tem como objetivo arrecadar, tem como objetivo manter você pobre. O político quer você pobre, seu filho pobre, e dependente e burro, ou ele quer o seu filho rico, independente e inteligente? Se seu filho for rico, ele é independente, ele vai cagar pro político. Ele vai morar em qualquer país do mundo que ele quiser, não é isso? O político quer que seu filho more no país que ele puder, não é isso? Que dependa dele, né? Durante mais de 100 anos, o dólar era uma moeda, era uma medida de peso, que eram 20 dólares, era uma onça de ouro, que era 31 gramas, mais ou menos, uma onça Troy. Era 31 gramas de ouro. Uma grama de ouro hoje está o quê? 300 e poucos reais. Quanto é 31 gramas de ouro, não é isso? É isso, era para ser um dólar, se o dólar hoje fosse o dólar de até 1931, o dólar seria mais de 10 mil reais, não é isso? Quanto é que está o dólar hoje? Aí em 31, o governo americano disse que todo mundo era obrigado a vender o dólar para o governo a 20 dólares. E uma semana depois eles disseram que o dólar agora vale 35. Só que todos os americanos são proibidos de ter. Aí em 71 eles disseram que nem 35 valia e que não ia devolver o dólar a ninguém, em nenhum país inclusive, e que o dólar e que o ouro ia circular livremente. E agora o ouro vale, uma onça de ouro vale quase 2 mil dólares. Uma desvalorização desde 71 aí de mais de 99%. No real a mesma coisa. Quando começou o plano real, uma grama de ouro era 10 reais. Quanto é uma grama de ouro hoje? Também é uma desvalorização de mais de 99%. E se você comprou uma grama de ouro a 10, 11 reais em 94 e vender agora, não apenas você teve uma perda absurda, porque o ouro hoje vale menos do que valia em 2011 em dólar, ele está sendo demonetizado pesadamente, como toda a economia física está indo para a economia da informação, dos serviços, como você ainda vai ter que pagar imposto sobre sua perda, né? Porque você teve ganho nominal. É brincadeira. Quem aumenta o poder e a violência do Estado são os gadinhos que compram ação, que compram tesouro direto e que financia estados totalitários de exceção. O cara que tem um negóciozinho formal, o cara que tem imóveis, esse é o comparsa. Inclusive, ele é moralmente inferior ao ditador. Quem tem um imóvel em Cuba, na Coreia do Norte, quem investe em um lugar desse é inferior ao ditador. Porque o ditador comete crimes na Coreia do Norte, em Cuba, na Rússia, para defender a família dele, a facção dele, a ideologia dele. Quem investe num lugar desse, ele está destruindo a si, a sua família, em benefício do outro, não é isso? Juro é remuneração pela liquidez. Juro é remuneração pela liquidez. Interesse, em espanhol, interest, em inglês, né? O interesse. É a remuneração pela liquidez. Se essa remuneração ela for menor do que a inflação, ele é negativo. Na Argentina, a inflação 100%, certo? O cara lhe paga 60 no banco. Qual foi seu ganho real? 100 menos 60 dá quanto? 40. Menos 40, não é isso?
Então você perdeu dinheiro emprestando dinheiro para o banco na Argentina. Isso é juro negativo. Lá é muito claro, isso até mesmo no critério da inflação de parâmetro de governo, do índice de inflação. Aqui eles criam um índice de inflação fraudado para dizer que a inflação média de real foi 6,5%, mas só que o número médio de reais que foi impresso nos últimos anos é acima de 20%. Então eles te pagam 10, sei lá. E você ainda paga imposto em cima. Você paga imposto em cima sobre sua perda. Exatamente, você é duplamente empobrecido. Você é empobrecido porque você recebeu uma remuneração abaixo da sua diluição. A sua diluição é o aumento da base. E existe numa sociedade normal, saudável, que aumenta o número de pessoas, que aumenta a tecnologia, o custo das coisas tende a diminuir. O custo das coisas diminuiu desde 94. É daí que veio o enriquecimento da senhoriagem. O governo, a tecnologia faz as coisas serem mais baratas. O normal em uma sociedade é que a grama do ouro, o litro de gasolina, o quilo de carne ficasse cada vez mais barato. É exatamente pelo fato de não estar ficando mais barato que o governo se enriquece. A casa que meus avós nasceram não tinha energia elétrica, beleza? A casa que meus pais nasceram não tinha televisão. A casa que eu nasci não tinha computador. Se seus avós tivessem aceitado que a inflação era 6,5% por ano, a inflação fosse o índice e não realmente a base da base monetária, os seus filhos teriam o padrão de vida dos seus avós que nasceram em casa sem energia elétrica. É isso. E aceitar isso é aceitar todos os ganhos tecnológicos. E a partir de 2008, aceitar perdas também. Certo? A moeda fiduciária, em todas, tem ciclos civilizacionais, né? A gente demonstra isso muito claramente no livro Bitcoin Red Pill. Tem de graça. Tem de graça na internet, tem no Amazon, no Kindle, tem ditado para quem for cego. Já baixei o meu já no Kindle. Na L de Liberdade, no Rumble. É isso. Quem tiver interesse, eu tenho um Substack que explica todas essas coisas, tem um textozinho de 5 páginas, porque o juro negativo desde 2008, que compara, inclusive mostra que bolsa toma cacete de dólar no colchão, bolsa toma cacete em qualquer cenário de ouro no colchão, que não é investimento. Então, uma coisa que toma pau de uma coisa que não é investimento não pode ser investimento. É isso. Você tem que estudar. Então, o sistema Fiat, Cacá, não sei se tu percebe isso também, mas ele foi induzindo as pessoas a se tornarem ou especuladoras ou investidoras. E é o mesmo mecanismo do comportamento de gasto e consumismo, sabe? As pessoas não sabem de onde isso vem, mas elas começam a perceber que elas se matam trabalhando, elas estão, às vezes, com 2 trabalhos, fazendo renda extra, né? Achando bicos, formas de ganhar mais e não conseguem sair do lugar. Então, aí, qual que é o próximo pensamento, né? Bom, então eu tenho que começar a economizar e eu vou começar a investir. Daqui a pouco, se eu investir, eu consigo fazer o dinheiro trabalhar para mim, eu consigo fazer ele multiplicar. E quem sabe lá na frente, eu atinjo a minha tão sonhada liberdade financeira. Acaba tendo que trabalhar 2 vezes pelo mesmo dinheiro. A primeira vez é no nosso trabalho, que a gente troca energia e produção, né? Nossas habilidades, nossos pensamentos, sei lá, o que a gente sabe fazer por dinheiro. E depois, a gente tem que estudar, tem que dar um jeito de virar investidor para conseguir manter o poder de compra daquele dinheiro e talvez crescer aquele poder de compra. Que a gente sabe que não acontece. Se a gente pegar todos os investimentos tradicionais e comparar eles com o IPCA, alguns ganham do IPCA, ou seja, só do sintoma da impressão de dinheiro, que é a subida de preços generalizada. Mas se a gente compara com o M2, que é o quanto o Banco Central imprimiu de dinheiro, por exemplo, em 2023 foi mais de 14%, poucos ativos, nenhum ativo, na verdade, rendeu acima de 14% em 2023. Ou seja, todo mundo foi diluído até quem deixou em ativos tradicionais. A gente começa a observar isso e começa a entender por que está esse boom de pessoas querendo investir, porque elas não estão, elas na verdade estão sentindo que elas precisam fazer alguma coisa para crescer poder de compra, recorrem a essa ferramenta que todo mundo acha que vai resolver e ela acaba não resolvendo. E quando a gente começa a estudar o Bitcoin, entende que a raiz do problema é justamente o dinheiro ser manipulado, ser expandido, não ter um limite de criação, e justamente essa expansão da base monetária acaba fazendo com que desde o princípio, nessa cascata de eventos aconteça, perda de poder de compra do dinheiro, isso reflete lá nos investimentos também, a gente enxerga que, então, se mudar o dinheiro, se a gente conseguir ter um dinheiro que é mais previsível, como o Bitcoin, a gente não precisa ficar nessa roda dos ratos de perder um tempão, às vezes 15 horas no trabalho, 12 horas no trabalho, a gente perde tempo de vida, né, para ganhar um dinheiro que é cubo de gelo, e a gente perde tempo de vida estudando ativos tradicionais, que no fim das contas não compensam esse derretimento.